Se você tiver que cortar uma parte do seu corpo, um dedo é uma boa escolha. É fácil, você ainda vai ter 9 deles. E você provavelmente não vai sangrar até a morte, como aconteceria se você cortasse um pé ou um braço. As pessoas têm amputado seus próprios dedos há mais de 20 mil anos. Em algumas partes do mundo, ainda é uma prática comum. Eu sou o Felipe e vim trazer para vocês 10 motivos para cortar seus dedos. E não se esquece de deixar o seu like. É assim que o YouTube entende que você gosta do conteúdo que eu produzo. Se você não dá like, não comenta, não interage, meus vídeos simplesmente somem para você. Pensa um pouquinho que você vai lembrar de um monte de canal que você seguia e simplesmente desapareceu, porque o YouTube não te mostra mais. Não deixe isso acontecer aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Motivo número 10. Luto. O povo do Gundani da Nova Guiné sacrifica os dedos das meninas jovens quando algum membro da família morre. Acreditava-se que os fantasmas de guerreiros mortos aterrorizavam a cidade se eles não recebessem um número suficiente de dedinhos de meninas. Fantasmas de reis, então? Má notícia. Por isso, no passado, cada menina da tribo contribuía com um dedo quando o rei morria. Algumas mulheres mais velhas do povo Dani têm apenas seus polegares sobrando nas mãos. Isso pode parecer doloroso, mas eles descobriram uma solução anestésica bem criativa. Eles descobriram que bater naquele ossinho do cotovelo, o mesmo que dá um choque quando você bate, significava atordoar o nervo ulnar, que controla a sensação nos dedos anelar e mindinho, resultando em dormência. Antes da amputação, eles pegavam uma pedra e batiam no nervo ulnar de uma menina com o máximo de força que conseguissem. Enquanto a menina está distraída e meio tonta, eles cortam o dedo com uma machadinha de pedra. Funerais do Gundani são muito mais emocionantes do que os nossos. Motivo número 9. Curar impotência sexual. Na África Ocidental, se um homem morre sem ter filhos, algumas tribos cortam um dos seus dedinhos e enfiam no seu... Como é que eu vou dizer isso? Eles enfiam lá atrás no seu... Eu não sei se vocês entenderam, né? O espírito supostamente fica tão envergonhado por esse supositório de dedo desencarnado que reencarna como uma mulher fértil quando retorna do mundo espiritual. Isso garante que a tribo terá mulheres férteis suficientes para sustentar as futuras gerações. Presumivelmente, também fornece um incentivo para os homens fazerem o melhor que podem para procriar enquanto vivos. Saber que seus parentes logo estarão brincando com a sua bunda parece ser uma boa motivação para deixar uma longa prole na terra. Esse ritual é menos traumático do que o do Gundani, pois estar morto é um anestésico bastante eficaz, mas deve ser bem desconfortável para a pessoa que tem que depositar o dedo dentro do cadáver. Motivo número 8. Pescaria. Como um sinal de devoção à sua profissão, as mulheres pescadoras aborígenes amarram teias de aranhas grossas em torno de seus dedos mindinho, até que as articulações superiores morram de perda de sangue e caiam. Depois que o dedo morre por causa do torniquete de teia de aranha, a mulher sai para o mar e joga o dedo no oceano para ser comido pelos peixes. Os aborígenes acreditam que há uma ligação mágica entre o dedo comido e a mão de onde veio. O dedo quer voltar para a mão, mas está dentro do peixe, então traz o peixe com ele. Acreditava-se que essa magia era poderosa o suficiente para transmitir o magnetismo dos peixes em linhas de pesca feitas por mulheres sem dedos mindinhos. As mulheres que sacrificaram os dedos pelo seu ofício são muito respeitadas, e o coto do dedo é um símbolo de posição social. Motivo número 7. Melhorar a visão. Os Xambaa são um grupo indígena que reside nas montanhas de Usambara, no nordeste da Tanzânia. No passado, mães de Xambaa com crianças com deficiência visual cortavam um dos dedos da criança aflita e pingavam sangue do dedo cortado nos olhos da própria criança. Acreditava-se que a administração de sangue nos olhos melhorasse a visão e curasse uma infinidade de problemas oculares. Essa não é a única medicina ocular interessante praticada pelos tanzanianos. Os Xambaa também se utilizam de uma planta que supostamente cura a cegueira. Eles acreditam que a planta perde seu poder se for tocada por mãos humanas. Então, os curandeiros a coletam usando apenas suas bocas e depois cospem em um pano para serem espremidos nos olhos dos doentes. Motivo número 6. Pedir desculpas. A Yakuza japonesa é uma das maiores, mais antigas e mais temidas organizações criminosas do mundo. Quando um membro da Yakuza comete um erro, ele pede desculpas cortando um dos seus dedos na articulação, envolvendo-o em seda e entregando-o ao seu chefe. Erros maiores exigem articulações adicionais dos dedos, que podem ser cortadas em partes do mesmo dedo ou de dedos diferentes. Essa prática é conhecida como Yubitsumi. Isso permite que os chefes da Yakuza julguem a confiabilidade de alguém rapidamente. Aparentemente, a confiabilidade é escassa entre os membros da Yakuza.
Aproximadamente 42% dos que fazem parte da máfia estão faltando pelo menos uma articulação do dedo. Mesmo as dívidas de jogo podem ser pagas com os dedos. Essa tradição pode ter sua base no Japão feudal, quando cortar um dedinho dificultava o manuseio de uma arma, forçando a vítima a se tornar mais dependente de seus senhores feudais. Vocês devem observar também que dar as articulações dos dedos como desculpa pode não funcionar fora do contexto de uma organização criminosa e que em algumas culturas é considerado muito rude distribuir as articulações tiradas de outra pessoa. Então, se você vacilar, é melhor soltar um foi mal que já tá de bom tamanho. Motivo número 5. Evitar a morte de bebês. A tribo Ashanti de Gana acredita em um mundo fantasma que se assemelha ao mundo físico. Quando um bebê nasce, é impossível dizer se o bebê é um humano ou um fantasma. Se o bebê sobreviver por pelo menos 8 dias, provavelmente é um humano. Se ele morrer, então é definitivamente um fantasma errante, enviado do mundo espiritual por uma mãe fantasma para aterrorizar os vivos. Os dedos dos bebês mortos são cortados, o corpo é retalhado e o cadáver é enterrado no lixo da aldeia. A família do bebê finge estar muito feliz com a morte para dissuadir a mãe fantasma de enviar mais crianças fantasmas. O povo baboyês também acredita que as mortes infantis são causadas por espíritos malignos. Depois que um desses espíritos mata uma criança, diz-se que ela permanece no local do enterro da criança e continua matando bebês. Para manter o espírito sob controle, os pais cortam um dedo da mão de cada criança que nascer depois. Esses dedos são enterrados no túmulo do primeiro bebê para que o espírito coma os deliciosos dedos dos bebês e não tenha fome de comer o resto dos filhos. Motivo número 4. Comer. Falando em dedos deliciosos, várias pessoas comeram seus próprios dedos em experimentos com autocanibalismo. Depois que o dedo do inglês Dave, morador da cidade de Colchester, foi irreversivelmente mutilado em um acidente de carro, ele pediu para que os médicos o guardassem. Ele levou para casa, ferveu com sal e comeu. E não, isso não é uma cena daquele filme Raw. Ele disse que decidiu não fritar nem nada porque queria guardar os ossos. Outro homem ficou obcecado com o canibalismo, então decidiu cortar os próprios dedos e cozinhá-los. Depois de cozinhar um dedo, ele planejou cortar o resto e cozinhá-los também, mas ele caiu em si e foi para o hospital. Alguns criticaram suas ações, mas já que ele comeu seus próprios dedos, nenhum crime foi cometido. O homem sofria de depressão, insônia e tinha pensamentos suicidas. O homem de 28 anos foi avaliado e não apresentou qualquer comportamento psicótico e não tinha ingerido qualquer tipo de droga. Acha que acabou? Um homem sérvio chamado Zoran Bulatovic arrancou o próprio dedo com uma serra e comeu para protestar contra sua incapacidade de comprar comida devido à recusa do governo sérvio em pagar seus trabalhos têxteis. Ele comentou de forma bastante previsível que doía muito. Motivo número 3. Pedir em casamento. No mundo ocidental, casais comprometidos ornamentam os dedos uns dos outros com pedras superfaturadas para simbolizar seu investimento emocional por meio de investimentos financeiros e demonstram devoção tão forte que até mesmo a exploração do trabalho infantil não importa. Mas as alianças de casamento podem ser perdidas, roubadas ou penhoradas. As amputações dos dedos, por outro lado, são para sempre. Os Khoikhoi, um povo do sudoeste da África, cortam os dedos dos casais envolvidos como um sinal de seu compromisso eterno. Se um dos cônjuges morre, o outro pode se casar novamente, mas o cônjuge vivo deve cortar outro dedo para liberar os laços espirituais do cônjuge morto. Compreensivelmente, o divórcio é algo raro entre os Khoikhoi. Motivo número 2. Protestar. Os manifestantes fazem grandes esforços para demonstrar sua seriedade, e a amputação de dedos é certamente uma maneira de mostrar o ponto. Eu falei ainda agora do cara que comeu o próprio dedo, mas escuta só essa. Um serial killer australiano preso cortou o dedo e tentou enviá-lo ao Supremo Tribunal da Austrália para protestar contra as condições da prisão. O comissário de serviços corretivos não ficou impressionado e se pronunciou. Ele não parecia do tipo que conseguia contar até 10 de qualquer forma. Na Coreia do Sul, uma mãe e seu filho ficaram tão chateados com uma disputa sobre um pequeno afloramento rochoso entre a Coreia e o Japão que cortaram seus dedos fora em público. Em outro incidente, 20 sul-coreanos amputaram publicamente seus dedos para protestar contra políticos japoneses que visitaram memoriais de guerra em comemoração aos soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial. E em 2012, um artista chinês chamado Shen Qi cortou os dedos na praça Tiananmen para protestar contra o governo chinês. Em seguida, ele enterrou os dedos em um vaso de porcelana. Essa prática chegou até os Estados Unidos, onde um ativista pró-arma e vereador cortou um dedo e convenceu um amigo a entregá-lo aos legisladores enquanto debatiam sobre o controle de armas. Os legisladores não pareceram persuadidos pela sua argumentação. E motivo número 1. Não é ser presidente, é parar de fazer xixi na cama.
Alguns membros da tribo Xhosa, eu não sei se é assim que pronuncia, da África do Sul, se dedicam ao Ingkiti, o sacrifício ritual do dedo mindinho para apaziguar a ira dos espíritos ancestrais. Os Xhosa acreditam que esse sacrifício é necessário para evitar o xixi na cama e garantir uma boa saúde. Os curandeiros atam e vendam a criança antes de cortar seu dedo mindinho ou dedo anelar. Assim que o sangramento é interrompido com a sujeira de uma colina, a ferida é esfregada com esterco fresco de vaca. O Ingkiti ainda é praticado hoje, e seus praticantes alertam que não se deve fazer julgamentos sobre o ritual sem primeiro entender a cultura Xhosa. Tudo é uma questão de perspectiva, mas quando você cogita cortar o dedo de uma criança, lavar um pano mijado, não parece tão ruim assim. E aí, gostou do vídeo? Não se esquece de se inscrever e deixar o seu like, e claro, comentar aí suas piadas óbvias sobre o Lula e tal. Vocês conseguem fazer melhor que isso, gente. Um abraço e fui.